Bom dia! Como vocês estão? Segunda-feira, começando a semana. E a gente aqui tá em mais uma live. Hoje é um dia especial porque a gente tá com uma querida Alebrite. Deixa eu aumentar aqui meu volume. Aí. Vou colocar o fone hoje para ver se melhora aqui a... Hoje nós vamos falar sobre intimidade com Deus. Vamos começar a semana, né, chamando Jesus para perto. Vamos começar a semana dizendo para Ele intimidade com Deus. Vou publicar aqui. Eu vou começar fazendo uma oração, amém? Para que nossa semana seja uma bênção, para que essa semana você possa colher, para que essa semana você possa colher bênção. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Me dê o retorno aí, por favor. Para que essa semana possa ser uma semana poderosa, uma semana que a gente venha olhar, né, para Jesus e que nós venhamos assim crescer mesmo. Sabe quando você cresce, quando você vive coisas novas? Amém? Aí, Ale, vou chamar a Ale. Bom dia, Ale! Vê se deu certo aí. Ei! Oi, Bom dia! bom dia, a paz. A paz! Eu vou começar fazendo uma oração, amém? Enquanto o pessoal vai chegando. Amém? Amém. Pai, muito obrigada por esta manhã. Nós te agradecemos. Eu te agradeço pela vida da Lê, Deus. O Senhor tem dado tanta alegria para ela, Deus. O Senhor me presenteou com essa amizade, essa levita de Deus, que é tão apaixonada pelo Senhor. Obrigada, Deus, porque o Senhor nos traz pessoas, assim, muitas vezes na nossa mente, é do nada, mas são pessoas que o Senhor tem para ser instrumento de inspiração para gente. Eu te agradeço pela vida dela. Eu agradeço ao Senhor porque o Senhor está sentado no trono. E ainda assim olha para nós e nos permite ter acesso ao Senhor. Nós profetizamos, Deus, que essa semana vai ser uma semana incrível, uma semana de saber que nós vamos crescer, que nós vamos amadurecer, que nós iremos conseguir, Deus, conciliar, Deus, a nossa vida, organizar a nossa vida, olhar para os nossos filhos, que o teu Espírito cure a nossa mente, cure casamentos, nos abençoe, nos leve para perto do Senhor. Muito obrigada por esse tema tão lindo que é a intimidade com o Senhor. Amém? Amém. E como você está, Lê? Eu tô joia, graças a Deus. Você está me ouvindo bem? Tô bem. Tô te ouvindo bem. Então tá, eu coloquei o fone hoje para ver se melhora, que as pessoas falam que fica baixo, né? Eu acho que deve ser o celular mesmo. Normal. É, é. Mas então, Ale, quando a gente fala assim, intimidade com Deus, você... Ai, meu Deus, peraí que tá cheio das bagunças. Intimidade com Deus. Você é uma menina que é muito, sabe? Eu me inspiro muito em você, sabia? Eu me inspiro muito em você Não, não porque, sabia. pois é, eu me inspiro muito em você. A Lê também é como eu, ama postar, fazer postagens, né, para levar, às vezes, algo que ela achou interessante, né? Então, a Lê, vocês podem seguir Sim. ela lá, viu, gente? Porque ela sempre tá postando alguma coisa legal. E aí você fala assim, gente, que legal, que olha que post, olha que palavra, né? Para que as pessoas possam estar assim, colhendo mesmo, sabe? Se enchendo de Deus. E isso é muito bom, Ale, porque hoje em dia, às vezes, as pessoas veem uma coisa tão legal, elas não querem compartilhar, elas não querem que o outro sintam que elas receberam, né? Até para que elas talvez tenham isso para falar depois e ninguém saiba da fonte, né? Mas quando Verdade. a gente compartilha e a gente está permitindo as pessoas de saberem o que a gente aprendeu, né? Isso é muito bom. Eu peguei aqui esse texto de João 15:15,
quando Jesus fala que não nos chama mais de servos, mas de amigos, né? De filhos. E aí que nós podemos ter essa intimidade com o Senhor, porque a gente, quando converte, às vezes a gente vê um Deus tão longe, né? A gente, às vezes, tem pessoas que ainda hoje, né? Elas não conseguem, talvez, ter uma conversa com Deus como se Ele estivesse aqui, sabe? Presente mesmo, aqui pertinho. E aí elas ficam com aquela ideia de um Deus distante, sabe? E o Senhor, Ele tá querendo que a gente sinta essa proximidade. O que você tem para nos falar sobre essa intimidade? Então, primeiramente, né, bom dia para vocês aí. Eu sou a Alessandra Brito e eu tenho 39 anos. Eu ainda estou solteira, sabe, Sabrina? Vai casar! Vai casar! Mas eu sou convertida há 12 anos e eu acho que a intimidade com o Senhor é um processo de aprendizado. Uma coisa que, bem no começo da minha conversão, o Senhor falou no meu coração muito forte. E que nós sabemos, já ouvimos essa palavra em algum lugar. Está no livro de Isaías, no capítulo 6. Ali eu vejo uma chave muito grande. Porque Isaías, ele contemplou o Senhor. Eu acho que isso é o que acontece com a gente. Às vezes, no começo, a gente não sabe muito como fazer. Às vezes, nem só no começo, mas no nosso dia a dia, a tendência, as coisas à nossa volta nos distrair de alguma forma. Então, eu vejo assim, a intimidade com o Senhor, a palavra diz que é para aqueles que o temem, que o amam, né? Os segredos dele é para aquele que busca a intimidade. Você até colocou alguns versículos aqui mais cedo falando sobre intimidade. Acho que Salmo 63. Isso. Você colocou alguns versículos também em Pedro, 1 Pedro, não foi 1 Pedro que você colocou? Que também tem o mesmo versículo em Tiago, que fala para você buscar de todo o coração. Sim. E eu vejo que lá no livro de Isaías, a gente começa a entender o caminho daquele que vai caminhando com o Senhor e como é que ele vai descobrindo como ter intimidade com o Senhor. Lá no livro de Isaías, o profeta ele passou uma experiência muito forte, que eu falo que é a experiência que todo crente tem que passar. A experiência de Isaías. Aí ele contempla o Senhor, e aí depois, quando ele vê o Senhor é santo. Então ele vê a intimidade do Senhor. Então, ele vê a sua própria mazela. Ele vê o quê? Que está todo errado. Aí ele fala, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E é assim que a gente vê o Senhor. Primeiro a gente vê o Senhor falando, nossa, e agora? O que eu faço na minha vida? Aí você olha para você e fala, tá tudo ruim. Aí o Senhor fala, não, pode ficar tranquilo que eu vou começar um processo na sua vida. E ali ele começa o processo. E aí ele manda um anjo com uma tenaz, uma brasa viva do altar e purifica a boca de Isaías. E aí ele vem com um chamado, ele começa a perguntar, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E o profeta responde, eis-me aqui, envia-me a mim. É uma passagem muito conhecida no nosso meio, né? Mas todo crente passa por esse processo, o processo de ver o Senhor, de olhar para si, de olhar para a volta, de ser purificado, de ouvir a voz de Deus e ser chamado e cumprir o chamado. Sim. E eu acho que nesse momento, nesse processo, o Senhor nos ensina chaves de como, aos poucos, ir tendo uma amizade com Ele. E a gente começa tendo amizade, né? Sim. É como, literalmente, uma amizade nova. Quando a gente conhece alguém novo, a gente começa a conversar um pouco e fala, nossa, tem afinidades, nossa, que legal aquela pessoa e tal. Sim. E de repente os contatos, a gente troca os contatos. Nesse tempo que a gente está agora, a gente começa a falar pelo WhatsApp e a gente começa a ter contato, começa a conversar. É a mesma coisa com Deus.
Como que a gente conversa com Deus? A gente pode conversar como eu estou conversando com você, que é que para mim é muito simples. No meu dia a dia, no meio da rua, eu tô, nossa, Jesus, você viu aquilo ali? Ah, Jesus, nossa, que legal. E às vezes eu me alegro com alguma coisa que eu me vi, eu falo, Deus, o Senhor é lindo, e eu louvo o Senhor. É muito natural para mim. Mas tem pessoas que têm essa dificuldade. Então a gente começa com o quê? Com as disciplinas espirituais, com a oração, com o jejum e com a leitura das escrituras. E quando a gente entende que a gente tem que mortificar a nossa carne, a gente se aproxima do que é santo. E assim a gente, porque quem nos santifica é o Senhor, não a força do nosso braço. Sim. Então, o que eu vejo é que muitas vezes as pessoas têm dificuldade de ter mais intimidade com o Senhor porque não gasta tempo com Ele. Como eu vou ter intimidade com alguém que eu não me relaciono? E como que foi o seu processo? Você converteu e aí você... como que foi? Quando você chegou na igreja pela primeira vez, não dá uma impressão de que é algo distante? Tipo assim, que as pessoas estão meio alienadas e que a gente é os espertos, né? Já viu? Ou não, já foi aquele negócio intenso que você já chegou entendendo Jesus? Ou você foi como eu? Eu não entendi Jesus assim de primeira, não. Foi um processo muito lento. Eu ia na igreja evangélica e eu fazia questão de dizer, eu estou vindo aqui, mas eu sou católica. Me respeite. Eu fiquei 1 ano dizendo isso, dentro da igreja evangélica. As pessoas vinham, se eu quero aceitar Jesus hoje, eu já tenho Jesus, gente. Não preciso de ir lá na frente. Eu tinha essa mentalidade, né? Na igreja que eu era, tinha esse costume. Hoje a gente tem o privilégio, né, que tem muitos jovens que estão se convertendo em igrejas que já são mais maduras. Então, muitas vezes, já no início, eles já têm acesso a um evangelho mais puro, né? Mas para quem já vem da religiosidade de outras religiões, chega e encontra mais uma religiosidade, às vezes não é tão atrativo, sabe? Mas quando você chega de muita religião e tem acesso a Jesus sendo pregado ali, assim, abertamente, é apaixonante. Então eu fui viver isso mais lá para frente. Quando eu fui conhecendo dentro da religiosidade pessoas que tinham já essa experiência mais viva. E elas têm uma tendência a não julgarem tanto, né? De compreenderem mais aquele que cai, né? E aí para você ter ideia, até o paz do Senhor me incomodava. As pessoas ficavam assim, a paz do Senhor. Eu sentia que eu era 2 pessoas. Que quando eu ia, por exemplo, na minha família, eu não tinha esse cumprimento. Tipo assim, eu entendia assim, gente, cumprimento é cumprimento. É a minha forma de cumprimentar. E se eu cumprimento com a paz do Senhor, eu preciso cumprimentar, então, a paz do Senhor, todas as pessoas. Então, eu achava que eu, tipo, chegava ali na igreja e mudava a minha forma de ser. Era esquisito. Então, eu tinha resistência com esse, a paz do Senhor, irmã. Eu queria só dizer, bom dia, tudo bem com vocês? Né? E eu me sentia assim... Do jeito que você aprendeu. Sim, e eu sentia que se eu não dissesse a paz do Senhor, eu não era crente. Me julgavam, tipo, ela não cumprimenta com a paz, né? E isso era assim, a gente muitas vezes converteu em muita religiosidade, né? Dentro da igreja, né? E tudo que eu não queria era religiosidade. Então, para mim, essa intimidade com Deus, ela foi um processo lentinho, sabe? Ela foi um processo lentinho. Eu não tinha, por exemplo, eu era meio, eles falam, brincam, né? Que é o cristão, né? Que fala quando ninguém sabe que a pessoa é cristã. Sherlock Holmes, aquele que é escondido, esqueci o nome. 007? É 007? É 007. É Cristão 007, sabe? E às vezes eu me sentia feliz quando alguém dizia assim, nossa, você nem parece que é crente, é como se fosse um elogio, tipo assim, eu sou então moderna, né? Olha pra você ver a mentalidade. Então eu me converti dessa forma, me senti assim, crente. Aí depois eu me converti mesmo, eu tive vontade de ir lá na frente. Eu quis ir lá na frente. Hoje eu entendo que você não tem que ir lá na frente. É muito pessoal, né? Muitas igrejas nem fazem apelo. Entendem? Às vezes você se converte no seu quarto. Ninguém tem seu processo, né? Eu conheço pessoas que se converteram lá no quarto, assim, um negócio muito íntimo, e começaram a desejar muito ir na igreja.
Mas eu não, eu me converti dessa forma e foi lindo. Eu fui lá na frente, eu aceitei o apelo, eu quis aceitar Jesus assim publicamente, eu quis mostrar, né? E aí eu lembro, tem uma amiga minha que falou assim: ah, eu quero aceitar Jesus e que ninguém me veja. Aí ela foi lá na sede da Lagoinha. Ela falou que ninguém vai me ver. Aí a mãe dela vem assistindo o culto ao vivo lá, né? Ué, aquilo ali é minha filha. Aí disse que a mãe dela chorou, falou: Deus, obrigada, viu, né? E aí ela lá chorando. Aí ela chegou em casa como se não tivesse acontecido nada. Ei, mãe, né? Tipo, voltei pra Jesus. Aí a mãe dela: minha filha, eu tô tão feliz. Ela: meu Deus, será que foi revelação? Ela: não, minha filha, é que eu tava assistindo o culto e eu vi você lá. Aí ela: ai, meu Deus. Então, assim, muitas vezes a gente não quer aceitar publicamente, mas para algumas pessoas é necessário, né? Que seja dessa forma mesmo, né? Mas isso hoje eu entendo que é muito pessoal. Então, assim, eu já fui muito religiosa nesse sentido de achar que se a pessoa não tivesse ido lá na frente, ela não tinha aceitado Jesus. Olha como eu era pensar. Eu pensava assim, porque me ensinaram assim. Quase que me obrigaram a ir. Mas eu quis ir. Eu estava com muita fome, então eu quis ir. Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso. E eu preciso Teu olhar. do teu olhar, do teu olhar. Foi assim. Mas como foi a sua conversão? Então, eu também fui um processo. Eu tinha uma mãe de uma amiga minha que ela me evangelizava. E até eu brinco com os meus amigos, eu fui no Prestes de Ti sem ser convertida na gravação. Você foi? Nossa, você vê. Foi. Você já foi em E quantas? eu Já foi fiquei. só nessa que você foi? Ou você já foi mais? Fui em um monte. Eu nunca fui, eu sempre fui doida pra ir. Nossa, eu fui em um monte. Um monte. O Dia do Trono, eu gosto muito. Mas eu tava uma vez, eu sou muito ligada à música, né? Sim. E nessa época eu cantava na noite. E a minha mãe ouviu a Ana Paula cantando na televisão, num canal chamado CBH, um canal 30, um canal regional. E eu estava aprontando para ir pro videokê. E a minha mãe falou: nossa, olha a voz dessa moça. Então, a primeira música que eu ouvi evangélica na minha vida foi Amigo Fiel. E eu não sabia quem era aquela moça. Eu falei: nossa, que voz linda, aquele negócio. E naquela época, não existia internet para a gente descobrir É. rapidamente, nada disso. Foi em 2000. E aí essa mãe dessa minha amiga começou a me evangelizar, porque essa minha amiga era desviada, eu não sabia não. E aí eu falei com ela: nossa, eu ouvi uma música de uma mulher linda. E eu cantei um pedacinho. Ela: ai, Ana Paula Valadão, é o Diante do Trono. Beleza. Aí eu ganhei o CD da Dona Isabel, Águas Purificadoras, que não é o mesmo CD que tem a música Amigo Fiel, né? Eu ganhei o Águas Purificadoras. E eu comecei a gostar daquilo ali. Aí Dona Isabel falava comigo: vamos lá na Lagoinha. E eu ficava, ó, protelando. E eu tive uma experiência com o Senhor. 3 dias antes de eu ir na Lagoinha, eu fui no Monte do Palmares e eu não conhecia nada disso. Só que eu não fui lá para orar. Eu fui lá para divertir com os meus amigos. E eu estava lá, divertindo com os meus amigos. Rindo, zoando, tocando violão, cantando, aquele negócio. E o povo estava orando lá em cima. E aí o povo desceu umas 3 horas da manhã. E aí um profeta passou por nós. E ele voltou. Ele olhou, eu lembro muito bem, que ele parou no meio, assim, eu tava uma pedra. E ele passou por nós, parou assim e voltou, olhou para trás e voltou. Aí ele voltou e perguntou meu nome. Aí eu falei o meu nome, e aí ele falou para mim: o Senhor manda te dizer um monte de coisa. Só que eu não entendia nada.
Aí eu olhei e falei, o que tem mais estranho? Aí a minha amiga, que era crente desviada, começou a chorar igual uma doida. E falou, ai, Fernanda, com você. E eu tinha prometido que a mãe da minha amiga, que eu iria para na Lagoinha no domingo, isso era sexta-noite. E aí eu falei, aquilo foi muito impactante, porque ele falou coisas muito diretas. E aí, no domingo eu fui na Lagoinha, e o Jesus Sucron estava tocando lá, e eles iam gravar, não, eles iam gravar Pra Esse de Ti, em 2001. E aí eles estavam lá, era mais ou menos em abril, e eles iam gravar em junho ou julho. E aí eles cantaram as músicas pra igreja, aquele negócio pra música aprender e tudo, eu achei lindo, e eu já gostava da Ana Paula. E aí foi isso, e eu aceitei Jesus, e na hora do apelo eu aceitei Jesus, mas eu não quis Jesus. Eu aceitei, e eu virei para Jesus, e eu falei assim, olha, eu já entendi que aqui é um negócio diferente, mas eu ainda não vou não. Porque eu ainda quero viver algumas coisas que na igreja eu sei que eu não vou poder viver. Ah, é você que tá batendo? Ah. E aí eu falei com o Senhor que eu não queria agora não. E eu vivi um processo de ter uns 7 anos, eu comecei a estudar um pouco a palavra, eu sabia naquele momento, hoje eu não tenho esse conceito mais, Sim. mas naquele momento eu achava que a igreja evangélica era o lugar certo. Hoje em dia eu vejo que a igreja não é bem só num nicho só, né? Sim. A igreja do Senhor está espalhada e muitas vezes ela não está dentro dos templos. E aí eu falava, eu vou para lá. E eu sempre falei durante 7 anos. Até que um dia eu estava num bar do lado, a igreja da Getsemane da Cidade Nova, ela é situada, tinha um bar de um lado, um bar do outro, um bar na frente. E a igreja da Cidade Nova no meio da Getsemane. E aí eu estava nesse bar. E eu ouvi a minha pastora, que é minha pastora até hoje, cantando Aline Barros. Então eu já conhecia tudo, gente. Aí nesse ponto aí eu já conhecia tudo. E eu ouvi ela cantando Sonda Me Usa. E eu ouvi aquilo ali, eu falei, ó, que voz que é essa? E você conhece a pastora Marissa. Voz muito parecida com a Aline Barros, negócio. E eu fui lá, né, na porta da igreja, eu fiquei lá olhando. Eu falei, lindo. Aí o diácono falou assim comigo, tira pra mim. Vem, entra. Eu falei, não, eu não tava com uma roupa apropriada, eu não, né? Falei, não, de jeito nenhum, só tô ouvindo. A música acabou. Na hora que eu virei para voltar para a mesa das minhas amigas, o Espírito Santo falou audivelmente comigo. Eis a tua igreja. E aí isso há muitos anos, né, Ale? Deve Sim, ter o quê? 2008. 2008, em 12. Ai, 12 anos. E você... 12 anos. Essa igreja nem existe mais, gente, né? Não. Essa igreja nem existe mais. Os pastores já mudaram muitas vezes o ministério deles. Já acompanhamos ele lá na sede, né? No culto que tinha. Esse culto já acabou também. A igreja hoje, agora, está totalmente diferente, porque a gente está em quarentena. E a gente continua ainda recebendo do pastor Alex Linhares, né? Na internet. A gente se alimenta. É meu pastor até hoje. Sim. E você... Pastor Alex é o meu pastor. E ela está dizendo que ele é pastor, gente, mesmo sem congregar, onde ele congrega, entende o que eu estou dizendo? Porque ela o acompanha, ela recebe as instruções dele como aquele que... E a gente pode ter mentores, né? Pessoas que nos instruem. Você é uma minha, né, Ale? A Ale me corrige, gente. Às vezes eu faço os posts assim, ela vai lá no privado, Sabrina, me manda um monte de áudio, né? Olha isso aqui, ó. Ou às vezes você me elogia, Sabrina, isso mesmo, isso que você falou tem muito sentido. Vou te mandar. A última vez que você me mandou acho que uns 10 áudios, né? E eu escutei, tá? Mas é porque eu queria te compartilhar com você algo que eu tinha falado com um liderado meu e que eu achei que seria muito, muito legal, porque eu sei, a gente sabe quando a gente não é, a gente está falando, não é? A gente sabe. E eu vi que tinha um ensino muito legal, como você todo dia está aqui. Eu falei, nossa, eu achei legal, eu senti no meu coração de compartilhar com você. Sim,
E aí, então, assim, a gente tem essa troca, né? Assim como também, gente, compartilhem a experiência de vocês, de intimidade, como vocês se converteram. Simplifiquem aí nos comentários para que a gente possa ler, né? Como que foi seu processo de intimidade com Deus, né? Talvez tem pessoas aqui que foi em um mês. Em um mês você recebeu tudo, aquela intensidade. Talvez outras pessoas aqui vão se identificar com a gente que foi bem lentinho, né? Porque tem gente, que Deus converte a pessoa, é um burbilhão. É um negócio que a pessoa, ela cresce muito rápido, né? Mas eu fui assim, Sabrina, quando eu resolvi mesmo, porque quando o Senhor falou comigo audivelmente que aquela era a minha igreja, isso foi no sábado à noite. No Sim. domingo à noite eu fui à igreja, eu aceitei Jesus de novo. Naquele primeiro dia, eu já falei que quero fazer discipulado, porque eu quero Bom batizar. dia! E, e, eu, e eu fiz aquele processo assim, rápido. Eu batizei, eu ainda tinha algumas coisas do mundo, os carrapichos, mas o pastor Alex falou, vai batizar do mesmo jeito. Quer batizar, vai batizar. É. Entendeu? Outro dia eu tava bem no E culto. Tava bem no culto ali da Prisco, né? E aí eu recebi uma ligação. Já tava começando o culto. Sabrina, onde você tá? Eu tô aqui na igreja, tá começando o culto, era domingo à noite. Tem uma pessoa aqui que quer batizar agora. Eu falei, não, agora? Agora. bora. Pede seu sogro, que meu sogro tem piscina em casa. Vê com seu sogro aí se ele libera a piscina pra gente ir lá agora. Eu falei, gente, mas a gente tá no culto, tá todo mundo aqui no culto. Nem a chave tem como eu te passar, porque a gente precisa da chave até pra fechar, né? É tudo a mesma chave, a gente tá em um lugar. Nossa, tem como ser amanhã de manhã, segunda-feira? Não, Sabrina. A pessoa quer batizar agora, você não tá entendendo, eu. Mamãe, Eu nunca tinha visto isso na minha vida. mamãe. Oi, amor. E eu falei, meu Deus, que nível que essa pessoa talvez tá? O que que aconteceu hoje para que ela dissesse assim, eu não quero esperar, vai ser hoje, vai ser agora. Toma. O que foi, amor? Toma. Ô, Ale, vai falando aí Oi. que eu vou só aqui distrair a Alice. Vai falando aí, pessoal. Gente, eu creio que a nossa vida com o Senhor Jesus é uma vida simples. O Senhor não está buscando muitas estripulias, coisas mirabolantes para a gente fazer para ter intimidade com Ele, não. O Senhor só quer ter um relacionamento com a gente. Esse relacionamento é uma coisa muito simples. Muito simples. É você querer saber o que está no coração dele, entender o que está no coração dele, para viver aquilo que ele te orientar, te direcionar. E como eu falei ali no princípio, as 3 disciplinas espirituais, elas vão te dar um norte de como começar. As disciplinas espirituais são a oração, a leitura da palavra e o jejum. O jejum, ele não faz milagre também não. O jejum, ele faz com que você mortifique a sua carne e começa a ouvir, ficar mais sensível à voz do Espírito Santo. E assim você consegue obedecer nos primeiros passos, obedecer a direção que ele te dá. Quando a gente jejua, a gente mortifica a carne, a gente enfraquece a carne e a gente deixa forte o espírito. E assim a gente consegue obedecer os comandos, porque às vezes no começo a gente não consegue abandonar algumas práticas que naquele momento faz mal para nós. E o jejum nos ajuda. A leitura da palavra faz você também entender o que o Espírito Santo tem para dizer ao seu coração. E a oração é a conexão de você. É para falar você e o Senhor. Igual eu estou fazendo com a Sabrina aqui, conversando com ela, a oração é a mesma coisa. É eu conversando com o Senhor. Então você não precisa daquele texto, amantíssimo Deus, aleluia. Você não precisa disso. O Ale, Então, às vezes as pessoas mudam até a voz para falar com Deus, gente, você não precisa disso. Você sabe que Jesus fez você do jeitinho que você é? Jesus fez a mim, fez a Sabrina e fez você do jeito que você é. Igual eu falei aqui no começo, eu tenho um hábito. Eu tenho hábitos assim, eu gosto muito de falar com... Eu vejo alguma coisa interessante, no meio da rua, eu sou daquelas que falam assim, nossa! Ah não, Jesus reparou? Achei muito legal aquilo.
Eu sou de conversar assim com ele. Ô, Ale, você De lembra coisa daquela que... música? Aquela música Ah, da Ana Paula? Você vai saber com certeza. Aquela. Eu não quero estar aqui por obrigação. Eu não quero estar aqui por religião. Eu só quero estar estar aqui aqui, porque porque eu eu te te amo. amo. E isso é muito sério, gente, porque eu me lembro, gente, que eu empolguei no ministério quando eu converti. Eu comecei a empolgar. E aí eu misturei as coisas um pouco. Eu comecei a amar tanto ir para a igreja porque eu estava escalada. E aí eu comecei a achar que essa empolgação, essa vontade para a igreja, sabe? Era muito por Cristo. E não era. Era uma empolgação porque cantar é muito bom na igreja. É gostoso, você que canta, né? Muitas vezes te chamam para cantar, te colocam. E aí eu comecei, aí um dia o Senhor me confrontou. Sabrina, eu não te chamei para ter um ministério. O príncipe, eu não te escolhi, eu não morri na cruz para te dar um ministério, não. A principal coisa é que você me queira. E isso era muito visível, porque às vezes, gente, quando você está no louvor, já repara, quando você está lá em cima do altar, o seu comportamento é assim, aleluia, você levanta mais a mão, você fica com um semblante demais assim, porque as pessoas estão te vendo. Quando te chamam para fazer uma oração, muitas vezes você se comporta assim, às vezes, sabe, aquela oração e tal. Mas quando você está lá no seu cantinho, no seu banco, né? Aí você, sabe, eu comecei a perceber que eu não, sabe, a forma que eu me comportava no altar e quando eu estava ali Era recebendo, sabe, diferente. era diferente. Eu falei, Deus, eu quero ser a mesma. Eu quero, quando eu estiver ali recebendo, né, sabe, adorando ao Senhor lá no meu lugar, eu quero também, sabe, que eu seja essa mesma pessoa. Se eu tô escalada, eu quero ir para a igreja com a mesma motivação, sabe? Se alguém estiver cantando errado lá no altar, gente, desafinado, se eu tiver numa igreja tão simples que talvez as pessoas até preguem um negócio ali meio escorregado, sabe? Eu quero ir e pensar assim, Deus está neste lugar e se eu tô aqui eu vou receber alguma coisa. Então a gente começa. Sabina, eu tenho dificuldade até hoje com isso em relação a ouvir, entendeu? Não, eu entendo que é difícil você ouvir asneira depois que você tem conhecimento ali. É difícil, às vezes, você se assentar, mas às vezes você está num lugar e existem vários processos, gente. Na igreja que você congrega, vai ter gente que acabou de converter e está naquele processo que você estava 12 anos atrás. Então, assim, a gente tem que, às vezes, entender muitas vezes você está numa maturidade, o outro está nessa. Então, assim, entenda a fraqueza do outro, né? A dificuldade do outro, a imaturidade do outro. Eu me lembro, gente, de pessoas que não entendiam a minha imaturidade lá atrás. E, sabe, muitas vezes me machucou sem necessidade, ao invés de me impulsionar. Hoje eu olho para essas pessoas e penso, nossa, tal pessoa não tinha paciência comigo. Eu me lembro a primeira vez que eu fui pregar numa célula, gente, a primeira vez eu não tinha conhecimento nenhum. Mas o meu líder falou assim, você vai trazer a palavra. E eu fiquei assim, toda insegura. E eu lembro que tinha uma menina que tudo que eu falava, ela fazia umas expressões que eu falava assim, ai, eu falei uma coisa errada. Ela fazia uma expressão assim, eu me lembro que eu usei a expressão assim, quando o espírito entra na gente, olha pra você ver, é estranho falar assim, né? Mas era a minha imaturidade. Eu falei assim, quando o espírito entra na gente, eu lembro que eu falei isso várias vezes. Quando o espírito entra na gente, ele faz isso. Quando o espírito entra na gente, e ela ia fazendo assim, hã? Que? Nossa. Aí ela foi e falou, nossa, é estranho falar assim, né? Quando o espírito entra na gente. Aí aquilo ali acabou pra mim. E eu falei, gente, hoje se alguém é novo convertido, tem uma oportunidade primeira de ministrar numa célula, num culto, eu olho com tanto amor, eu falo assim, gente, é a primeira vez que essa pessoa está trazendo a palavra. É claro que se for eu, a pessoa que está liderando o culto, eu não vou escolher essa pessoa para pregar eu vou escolher para uma forma mais objetiva, para um grupo menor, para um grupo que vai entender que é um membro que está começando. Eu vou usar com estratégia com essa pessoa, né? Eu não vou soltar ela lá nos leões, não, porque ela pode, às vezes, até atrapalhar alguém que está precisando muito de receber uma palavra forte naquele dia, né? Então, o altar não é brincadeira.
Mas uma hora você tem que começar, uma hora você tem que dar chance a alguém, uma hora, às vezes, um membro tem que falar, né? Você tem que deixar as pessoas irem. E a gente tem que entender que às vezes você vai estar num lugar e alguém vai soltar uma asneira. E você tem que ser maduro, sabe? Então, assim, é por isso, gente, que a gente está num momento que não tem muita igreja aberta. A gente está num momento que ou você é ou você não é. Quem é se mostra agora, não é, Ale? Ou você é ou você não é. Né? Porque quem tem fome de Deus, gente, não está dependendo de igreja, não. Não está dependendo de igreja aberta. Quem tem fome de Deus se alimenta dele diariamente. Ninguém tem que pregar para você. Ninguém tem que pôr a mão sobre a sua cabeça e profetizar bênçãos. Você mesmo diz, eu profetizo a bênção sobre a minha vida. Ontem mesmo eu estava profetizando aqui em casa. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Eu comecei a profetizar aqui em casa, até postei, né, com a fotinha da Ayla correndo. Por quê? Porque eu entendi essa música e comecei a profetizar. Então, às vezes, você está esperando um profeta para colocar a mão sobre a sua cabeça, te levantar. Você tem intimidade com Deus. Você já é cheio de Deus. Ontem eu preguei, eu tive o privilégio de pregar ontem na igreja. E a palavra foi, gente, já era para você estar ensinando, apóstolo Paulo dando uma lição, né? Já era para vocês estarem ensinando. E vocês Passando leitinho. Bebedores de leite, né? Nesse tempo de quarentena, tem muito cristão que era já para estar assim, abençoando alguém, levantando alguém, dando uma palavra de ânimo para alguém. E muitos cristãos, sabe o que está fazendo? Lançando medo. É, coronavírus, sei não, hein? Esse negócio aí tá perigoso. Você é uma pessoa... Cancers, né? Você lança medo nas pessoas, ao invés de lançar uma palavra de vida. Então, a sua intimidade com Deus, nesse momento, ela tem que estar aflorada, não é, Ale? Sabe, ministre, seja ousado, deixe Deus te usar. Às vezes você acha que Deus não te usa, mas uma simples conversa, numa coisa simples, né? Gente, já teve live que eu fiz aqui, que eu fiquei sozinha aqui, ó. Eu fiquei falando, tempão, não tinha ninguém. Aí ficava assim, ao vivo, 0 pessoa. E eu falando, eu falei, ih, depois vai ficar salvo isso aqui, eu não vou ficar parando, não. Vou falando, depois alguém vai lá no GTV, vai ver, do nada. Aí, às vezes eu dou uma olhadinha lá no GTV, os vídeos, eles crescem, né? Às vezes o vídeo tá com 20 visualizações, daqui a pouco ele tá com 40. Ou seja, às vezes algo que eu fiquei falando aqui para ninguém, né? Na live, não deu certo, talvez não aconteceu na live. Você estava falando para ninguém naquela hora. Naquela hora. E eu depois que o Instagram mudou essa dinâmica, eu comecei a voltar a fazer as lives todos os dias. Porque antes era um pouco desanimador. Às vezes você tava aqui na live, a live vazia, né? E agora não. Então, assim, hoje, gente, nós temos a internet a nosso favor. Você pode fazer lives, você pode fazer uma live. Né? Vocês que estão, ó, todo mundo que está ouvindo aqui, você tem condição. Você já está em idade, está ensinando. Todos vocês que estão aqui na live, vocês já podem estar ensinando. E talvez você ache que você está numa posição, não, eu não estou pronta ainda. Então, se prepare. Tem muita gente que quer pregar a palavra. Cadê seus sermões? Cadê seu livrinho, então, com as palavras que Deus está colocando no seu coração? Vai escrevendo. Eu me lembro do dia que o Senhor falou assim, vai escrevendo, Sabrina. Não pense em pessoas que vão te chamar para pregar, não. Escreva tudo que você quer pregar. E eu escrevi. Na segunda palavra que eu estava preparando, me chamaram para pregar a primeira. Eu nem tinha terminado de preparar a segunda, já me chamaram para pregar a segunda. Eu falei, meu Deus, isso dá certo? Então, todas as vezes que eu penso assim, ai, que vontade de pregar, ninguém me chama, eu começo a encher meu caderninho. Rapidinho aparece. Porque é assim, gente, né? Vai. Ah, ninguém escuta as canções que Deus me dá. Vai, cante lá, poste, faça alguma coisa, comece, né? Vai fazer alguma coisa. Sabe? A sua intimidade com Deus, você não pode abrir mão dela, sabe? As pessoas, você pode não estar percebendo, mas as pessoas observam você. Elas têm percebido. E a questão é o seguinte, não é fazer a coisa certa uma vez. É fazer a coisa certa por um longo período. Então, a intimidade com Deus é uma constância de busca. Não é porque você hoje é intenso, porque tem gente que é uma montanha-russa espiritual, né?
hoje tá muito intenso, né? Aí amanhã você sente mal, porque já não sente. Já viu as pessoas assim, eu queria ser como antes, que eu me sentia tão cheio de Deus. Não. É você entender que é todo dia, é uma constância. Eu fico tão chateada quando as pessoas ficam assim, eu antes era tão cheio. Eu fico assim, meu Deus do céu. Eu, gente, esse Você negócio eu lembra que quero uma voltar. vez eu falei para você sobre os 21 dias? Os 21 dias. Existe como é que fala? Ah, É uma dinâmica do pastor? humana, comprovada, Sim, desculpa, viajei. de que o hábito, ele termina ou ele começa em 21 dias. Então, uma pessoa que não tem hábito de oração, não tem hábito de conversar com Deus, não tem hábito de leitura, não tem hábito de jejum, Hum, tem que, durante 21 dias ininterruptos, sim, fazer um hábito. Aí, ou ao contrário também, você tem um hábito que é nocivo, que não é bom para sim, você. Durante 21 dias você tem que abster desse hábito para que você consiga realmente eliminá-lo da sua vida. Isso é uma condição mental, psicológica, entendeu? E que te condiciona a fazer algo novo ou deixar algo. sim, Então, é muito importante a gente, às vezes, entender, saber dessas chavezinhas que a gente pode virar na nossa vida para fazer diferente. São sim, coisas simples, as pessoas querem fazer coisas. Nossa, não, gente, são coisas simples. Uma sim. coisa que o Espírito Santo me ensinou há muitos anos atrás. Ele me confrontou sobre algo há muitos anos atrás em relação à intimidade. Ele me falou assim: você tem me buscado como você buscaria uma pessoa que você está apaixonada? Aí eu, oi? Aí ele falou comigo, filha, quando você está apaixonada por alguém, qual que é a sua atitude? Ai, Gente, quando a gente está apaixonada, quer ver vamos toda lá, vamos hora, rasgar o pensa toda verbo. hora, você perde a razão. Exatamente. A gente pensa o tempo todo, a gente quer contato o tempo todo, a gente quer ligar o tempo todo, a gente quer É, estar junto o tempo todo. E aí o Espírito Santo me confrontou. Filho, você não está apaixonado por mim. Sabe por quê? Você não me quer o tempo todo, você não quer ligar para mim o tempo todo, você não quer falar comigo o tempo todo, você não quer saber o que passa no meu coração. Porque quando a gente gosta de alguém, a gente quer saber o que a pessoa gosta para a gente agradar ela, a gente sim. quer saber as intimidades dela, a gente quer saber o que ela gosta de comer, qual que é a cor predileta, o que ela gosta, o que ela não gosta. Sabe por quê? Porque a gente quer agradar. Com Jesus é a mesma coisa. Sabe por que a gente não ama o Senhor? A gente não está querendo saber o que ele tem no coração dele. E quando o Senhor falou isso comigo há muitos anos atrás, isso foi assim, ó, foi um tapa na minha cara. Porque eu falei assim, meu Deus, eu tava achando que eu tô super bem. E o Senhor falou, não, você tá longe, você tá fria. Você não se importa comigo. E isso é uma coisa que rege a minha vida até hoje. Quando eu sinto que eu não estou falando muito com Jesus, que eu não estou querendo ouvir os conselhos dele, que eu não estou, sabe? Aí eu falo, não estou apaixonada. Não estou com E meu a gente, coração em chama. aí o Senhor vai falar que quando a gente faz algo para os menores dos pequeninos, nós estamos fazendo para ele, Pois né? é, E olha, Deus sempre nos leva a se portar com quem está do lado, né? E o Senhor fala assim, né? Que se nós amamos Ele, nós vamos cumprir os mandamentos. Se nós amamos Ele, nós vamos obedecer. Aquele que me ama, aquela música resume, né? O capítulo de Mateus, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Gente, isso é o resumo da palavra que vai dizer, né? Pausou aqui. Se você ama a Deus, você
vai se importar com o que ele se importa. Você vai se importar com o que ele gosta, igual a Ale acabou de resumir aí para nós. Eu vou ler uns comentários aqui, ó. A Kaline diz assim, ó. Eu faz dias que quero pregar uma palavra, fazendo uma live, mas aí eu penso exatamente isso, que eu não estou preparada. Kaline, eu quero que você faça uma live agora. Prepare a sua palavra e eu vou publicar aqui no Instagram. Gente, Kaline, primeira live dela. Ela quer ministrar uma palavra. Vamos todo mundo para a live da Kaline? E ó, eu não sei quantos que vão, mas né? Uma turminha vai, alguém vai. E a gente vai lá para sua live. E você fala, Kaline, e aí você não vai se importar não, meu amor. Porque quando a gente vai fazer uma coisa para Deus, gente, a gente tem que parar com esse negócio de querer que as pessoas dá tapinha nas costas, que as pessoas fiquem assim, vai. Elas não vão fazer isso, gente. As pessoas estão egoístas, cada uma está se importando com a Elas sua são mais para live. criticar do que para elogiar. As pessoas vão te criticar, vão falar, não tá falando bem, ai, não gostei do cabelo, ai, o som tá baixo, ai, não gostei do cenário, que horário ruim, ai, nossa, meu Deus, que pouquinha gente, hein, não preparou, ai, devia ter feito com mais tempo. Elas vão dar alguma desculpa, tô sentindo uma insegurançazinha aí, ih, tá tremendo pra falar, ih, que voz insegura, alguma coisa. Mas você, querida, se você começar a dizer a palavra de Deus, ela nunca vai voltar vazia. Eu vou ministrar e alguém ali vai receber e talvez vai ficar o dia inteiro com esse versículo no coração. Às vezes vai ser É um aquela versículo da palavra, Sabrina, que semana. fala que o Senhor, ele fala que uma alma vale mais do que Mas, o mundo inteiro. sim, Então, às vezes, essa palavra não é para uma multidão, mas é para uma. E que vai mudar a vida de uma pessoa para sempre. A gente tem que aprender que nós, o Senhor nos deu uma voz. Não uma voz bonita para cantar, não é isso que quer dizer. Uma voz. Todos nós temos voz, não é mesmo? Todos sim, nós temos. Olha que o Espírito Santo fala com todo mundo. Se você entender que você, igual a Sabrina falou, olhar para a sua volta, mandar uma mensagem, escrever então, já que você às vezes tem vergonha de vir no vídeo, escreve uma frase, posta. O Espírito sim. Santo pode estar falando através de você para alguém específico e pode mudar a vida de alguém de uma forma que você nunca foi imaginar. Às vezes a gente nem fica sabendo, mas lá na glória, Exatamente. Não o fica. Espírito Santo vai falar assim: eu soprei em você aquele dia, você lembra? E aquele dia eu falei através de você para aquela pessoa e o Espírito Santo vai te mostrar. Pode ser que hoje não seja esse tempo, mas na glória você vai saber cada coroinha, cada pedrinha que vai estar na sua coroa. Não seja, a palavra de Deus fala que o Senhor não nos criou para timidez, mas para ousadia e Aleluia. intrepidez. Amém. Entendeu? O Senhor não nos criou para ficar com medo de falar, não. Ele nos criou para profetizar, Amém. entendeu? Para ser bênção, para ser canal, instrumento. Então, que essa timidez que você tem. Hoje nós temos esse canal que é o Instagram, o YouTube. Hoje nós temos ferramentas muito boas para Sim, evangelizar. E hoje nós não temos desculpa diante do Senhor e falar assim: ah, Deus, não tem como ir. Ah, eu quero ser missionário, Senhor. Mas você não faz coisas pequenas que estão ao teu alcance. Nós sim, precisamos nos posicionar. Hoje, o nosso tempo, principalmente a gente está vivendo esse tempo de pandemia, você é relevante. Você é sim, relevante. Estou falando para quem está aqui na live e estou falando para quem sim. vai ouvir, independente do dia. Você é relevante. Deus te deu uma voz. E quando a palavra vai Deus te deu dizer uma voz. que a gente não despreze o dom que há em ti. Não despreze o dom que há em ti. O Senhor falou isso comigo muito forte ontem. Não Glória a despreze. Deus. Para de desprezar pequenos inícios. É pequenininho, você está começando e você despreza, você acha que não é nada. Mas não despreze pequenos inícios. Não despreze o dom que há em ti. Não despreze o dom que há em ti. Você tem um Sim, talento. Jesus. E com essa vozinha sua mansa, com esse jeitinho devagar de falar, você não tem noção quanta gente você alcança. A Márcia falou assim, eu com 15 dias eu me converti. Eu era muito católica. Olha aí quantos testemunhos. A outra pessoa também disse aqui sobre o jejum, né? Que foi a Kaline também.
Desde que eu comecei a jejuar, eu percebi a diferença em mim. Gente, É porque o jejum, né, Sabrina, ele não muda Deus. Ele muda a gente. Ele sim, muda a nossa percepção. Ele muda a nossa visão. Ele faz com que aquilo que a gente não estava enxergando, aquilo que a gente estava displicente, aquilo é despertado em nós. O jejum é poderoso. Presta atenção, o jejum é poderoso para você alcançar muitos degraus que você ainda não foi. O jejum vai fazer você sensível à voz e os sim, comandos do Espírito Santo. E muitas pessoas, às vezes, não estão vivendo promessas grandes em Deus porque não estão ouvindo, porque estão sim. surdas espiritualmente, ou estão Sabe o que que eu cegas. faço? Eu gosto muito, a minha maneira de. Eu gosto de jejuar, mas eu gosto de fazer propósitos também. Por exemplo, eu tô num propósito, né? Vai terminar em agosto, são 3 meses. Propósito assim, eu tô num propósito de viver aquela palavra que diz sobre o que pensar. Eu até compartilhei com vocês. Ah, Eu tô em. o Filipenses 4:8. Isso, eu tô assim, 3 meses tomando cuidado com o que eu penso, para que se torne um exercício. Porque eu percebi que eu estava pensando muito nos mesmos problemas, né? E se você muda a forma de pensar, você muda tudo, né? E eu comecei a dizer, gente, eu Você quero estava já pensar, começando a entender que você voltar. estava em alguma cadeia mental, Sim, com pensamentos automáticos. sim. Se você quer acabar com um problema, para de pensar nele. Se você quer parar com esse jogo de, ai, tal pessoa fala de mim, mas você também está falando da pessoa, você também pensa que a pessoa está falando de você, e isso também é uma maneira ruim de ficar nesse jogo, né? Ah, minha família faz isso comigo. Ai, minha família é isso. Se você parar de pensar que a sua família é mal com você, que sua mãe te trata mal, você vai mudar a forma de você pensar. E aí eu comecei a dizer, nossa, toda vez que vier um pensamento, tal pessoa não gosta de você, eu vou mudar minha forma de pensar. Falei assim, para de achar que a pessoa não gosta de você, gosta de você sim. E se não gosta de você, quem sabe é você que pensa sobre você, sobre isso sobre você. Porque, gente, às vezes você se acha chata e acha que as pessoas já te acham chata, né? Aí você fica assim, ai, eu acho que tal. Já viu quando você fala assim, eu acho que tal fulana não gostou de mim? Como que você pode entrar no pensamento da pessoa? Quem É nunca? porque Quem é nunca? porque você, é porque você talvez gostaria que tivessem te aplaudido, e a pessoa talvez não aplaudiu, não fez festa, Sim. e aí você falou assim, nossa, eu achei, não fez festa pra mim, não gostou de mim. Não, às vezes a pessoa, sabe, meu Deus, às vezes a pessoa é o jeito dela. E aí eu comecei a pensar, gente, eu vou mudar a forma de eu pensar, eu vou parar com essa bobeira de ficar achando que tal pessoa não gosta de mim, que tal pessoa falou de mim. Não, acabou. Agora eu vou pensar nas coisas do alto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, tudo que, sabe, se tiver algo de bom nisso, é nisso que eu vou pensar. Então tem 3 meses que eu estou nesse exercício, gente. E curiosamente, o que eu voltei a fazer? Live todas as manhãs. Porque quando você começa a mudar a forma de pensar, porque se você fala assim, não, eu não posso Bom, pensar nisso. Você fala, então o que eu vou pensar? Você vai pensar no que é bom. Você vai pensar na palavra. Então você se enche, você se está cheio, porque você escolheu pensar naquilo que é bom. E, meu amor, quando você pensa naquilo que é bom, você se enche e você quer derramar. Curiosamente, voltei a fazer as lives, porque eu comecei a sentir que tinha mais coisas aqui para serem derramadas. Vocês entendem, gente? É um processo mesmo de você entender. Bem, se eu tenho que fazer a vontade metanoia, né? Romanos 12 fala nisso, a mudar a forma metanoia. de pensar. E lá em Romanos Exatamente. 12 tem uma chave também muito boa. Que lá em Romanos 12 ele fala que tudo. Você só experimenta a boa e agradável e perfeita vontade de Deus quando você é renovado na sua mente. Exatamente. Amém, Deus. Renova a nossa mente. Você pode profetizar. Coloca a mão sobre a sua cabeça. Você mesmo, como profeta, Jesus fala assim: Jesus, renova minha mente, muda minha forma de pensar, muda, me restaura com teu bálsamo de amor. Né? Bálsamo, Senhor, não sei. Gente, coloca lavou na sua casa, vai arrumar a sua casa. Aí vem um pensamento de fofoca que você vai lembrar. Ai, fulano de tal, você viu ontem no culto. Não, em nome de Jesus, sai.
eu vou pensar em coisas boas, vou pensar em ideias, né? Vou pensar em ideias. Porque, gente, ó, pausou de novo. A gente já vai estar quase encerrando. Nós vamos marcar outra, viu, Lê? Nós vamos marcar outra. Tudo Mas, bem. ó, talvez, se você muda a sua forma de pensar, né? Sua mente vai ficar assim, nossa, o que que eu penso então? Porque talvez você só pense isso, entendem? Você fica assim, gente, eu não posso pensar no que falaram de mim, no que fizeram comigo. O que que eu penso então? Porque você fica assim, ó, eu sempre penso só nisso. Gente, as pessoas medíocres é que falam de pessoas. Pessoas felizes, elas falam de ideias, elas falam de planos, elas falam de projetos. Já sentou para conversar com uma pessoa feliz? Gente feliz não dá trabalho. Já sentou para conversar com alguém bem resolvida, segura de si, que ama a Deus, que ama as pessoas? É só conversa boa, uma conversa que flui, sabe? Mas para conversar perto de alguém seguro, uma pessoa que, sabe, não se gosta, não gosta das pessoas, você viu, fala nada, não conta que eu te contei, não, hein? Mas parar, rapidinho, você tá se sentindo mal perto dessa pessoa, assim, nossa, que peso, que coisa ruim. Ah, nem, vamos falar das coisas, ideias, os planos, os projetos, vamos falar, sabe, de coisas legais. Não vou falar dos outros, não, vou falar de coisa ruim, não, né? Então, derrame daquilo que tem dentro de você. E se você tá olhando e fala assim, eu não posso derramar do que tá dentro de mim, não, porque senão, misericórdia. Então, muda isso que tá dentro de você, porque a palavra diz que no seu interior fluiriam rios de águas. E esses rios de águas, elas seriam assim, ó. Porque a gente já viu rio de águas, não acaba, não. Já ficou perto de uma fonte? Vem uma água nova, depois vem outra água nova, depois vem uma água mais cristalina, e nunca Não mais para essa de água vai jorrar. voltar, não para de jorrar, né? Tem gente que guarda a palavra, ai, Deus me deu essa palavra, deixa eu guardar para um dia especial. Meu amor, derrama, porque amanhã você vai olhar para essa palavra e falar assim, nossa, não tá ardendo mais igual ontem, hoje já é outro texto que tá ardendo dentro de você. Derrama, não fica prendendo palavra, não fica prendendo profecias, não. Derrama, porque o que Deus tem para você hoje é hoje, amanhã vai ser outro amanhã. Vocês duas são fofas, lindas de Deus, amém, eu recebo. Recebe aí a fofura. Ela é linda. Intimidade revela o coração de Deus. Ele nos enche dele e conseguimos romper. Exatamente. Obrigada pela sabedoria, suas lindas. Que palavra. Ale, Eu fala queria, aí. Sabina, incentivar as pessoas a entender que o Senhor não é complicado. O Senhor é Aleluia. simples, Ele Aleluia. é tranquilo, Ele gosta do jeito que você é. Tem coisas que Ele vai tirando os carrapichos, Ele vai tirar mesmo. Mas, fale com Ele. Sabe, confesse também ao Senhor o que está sendo difícil para você. Porque Amém. todos nós temos coisas que precisamos mudar. Fala, Senhor, não estou conseguindo isso, não estou conseguindo aquilo, me ajuda. Quando você falou da questão que quando você pegou a primeira vez, você falou, o Espírito Santo entra, ele entra mesmo. Amém. Ele entra e faz habitação, faz morada. E Aleluia. isso que é o mais legal do Espírito Santo, é que ele nunca nos deixa só. Ele Aleluia. habita em nós. Ele Amém. está dentro da gente. Então, não, é como a palavra de Deus fala, não apagueis o espírito. Então, Aleluia. para você não apagar o espírito, começa a falar com ele, vivifica ele dentro de você. Começa a Amém. falar, eu me importo com a tua voz. Eu me importo com a tua direção, eu quero te agradar. São coisas simples do nosso dia a dia. É ter o coração de falar, eu quero. Primeiro parte do Amém. eu quero. Sabe? Aleluia. Não são fórmulas mágicas. É simplesmente intimidade com Deus, é Apareceu aí para querer você? ouvir. Apareceu para Oi? você o tempo restante? Não, só para Não? você. Para mim tá escrito aqui que falta 1 minuto para a gente terminar a live. Eu tenho que encerrar. Tá bom. Então, Ale, foi um prazer estar com você. Quero te convidar, se você puder, na próxima segunda, né, vir comigo de novo para a gente poder ministrar uma palavra, para a gente começar a semana de novo. Você topa? Aí você pensa aí Topo. se a próxima segunda você pode, tá bom? Se aí 10 horas a gente volta. Gente, Tá amanhã não bom. vai ter live, viu? Amanhã especificamente não vai ter live, porque eu tenho que sair cedinho com o Cauê. Ele vai fazer, a gente vai na casa da avó dele, tá? Mas eu quero dizer para vocês que quarta-feira a gente está aqui de novo, em nome de Jesus, ministrando algo novo para sua vida. Ó, Jesus Deus abençoe. abençoe cada um lá. Amém. Depois vai lá no IGTV Beijo. para vocês verem a live completa. Tchauzinho.